Nesse vídeo eu vou falar a respeito do uso da ayahuasca para o tratamento da depressão. É um estudo muito interessante que foi publicado por pesquisadores brasileiros e que mostra um resultado muito promissor. Os pacientes que foram estudados foram todos adultos, 29 adultos foram incluídos no resultado final da pesquisa, com depressão resistente ao tratamento. Isso significa que eles não tiveram melhora com pelo menos 2 tratamentos diferentes de antidepressivos. Eram pacientes com gravidade moderada a grave, que nunca utilizaram ayahuasca previamente e que não tinham histórico familiar de esquizofrenia ou de transtorno bipolar. Essa exclusão se dá por conta de que essas pessoas teoricamente têm um risco maior de também desenvolver esquizofrenia, transtorno bipolar ou quadros psicóticos, o que faz com que o uso de qualquer psicodélico se torne contraindicado. Eram pacientes sem risco de suicídio e sem histórico de abuso de substâncias pelo risco hipotético de desenvolver dependência à própria ayahuasca. Esse estudo foi desenvolvido pelo Hospital Universitário Onofre Lopes, no Rio Grande do Norte. Os dados foram colhidos entre 2014 e 2016 e o estudo foi publicado em 2018. É um estudo com um desenho de ensaio clínico randomizado, duplo cego, muitíssimo bem feito, muitíssimo bem descrito, uma preocupação muito grande de manter os pacientes cegos, de manter os avaliadores cegos, fizeram um placebo ativo, quer dizer, eles pegaram uma substância fisicamente parecida com o chá da ayahuasca, para que os pacientes não soubessem se estavam usando o chá verdadeiro ou não. Tudo muitíssimo bem descrito, e os pacientes foram então alocados de forma aleatória para utilizar a ayahuasca ou para utilizar o placebo, e em seguida foram aplicadas escalas para avaliar a redução de sintomas depressivos nesses pacientes. Antes da utilização da ayahuasca, foi realizada a retirada de antidepressivos de uso prévio 2 semanas antes do estudo. Isso acontece porque existe uma interação que teoricamente pode acontecer com o uso de antidepressivos e com a ayahuasca, que é uma interação muito perigosa, chamada síndrome serotoninérgica. O que acontece é que boa parte dos antidepressivos, quase todos eles, aumentam a liberação e o tempo de ação da serotonina na fenda sináptica, e a ayahuasca também tem um efeito semelhante através de atrapalhar uma enzima chamada monoaminoxidase, que faz a degradação da serotonina. Então, se você junta a ayahuasca com o antidepressivo, existe um risco teórico da ocorrência de síndrome serotoninérgica. Eu falo um risco teórico porque até hoje nunca foi reportado essa síndrome serotoninérgica de fato acontecendo no uso das duas substâncias concomitantemente. Mas como existe o risco teórico, os pesquisadores tomaram cuidado de suspender os antidepressivos antes do uso do ayahuasca. O que torna o resultado, de certa forma, mais interessante é que é um resultado que acontece com o uso da ayahuasca isolado. Os pacientes podiam estar usando calmantes e algumas outras medicações, mas não antipsicóticos, não estabilizadores de humor e não antidepressivos. No dia do uso da substância, eles tomavam café da manhã e recebiam orientações. Os pacientes eram colocados em quartos confortáveis, com controle de luz, temperatura e de música ambiente, e as sessões duravam das 8 até as 14 horas. Você vê que é uma sessão longa, e os pacientes não vão simplesmente usar a ayahuasca e pronto, desassistidos, Eles têm todo um trabalho prévio, preparatório para o uso é supervisionado em um ambiente controlado, e no dia seguinte ao uso, existe um trabalho de integração em que a pessoa vai discutir, vai raciocinar, refletir a respeito da experiência que ela teve enquanto estava sob o efeito da ayahuasca. Existiram 2 terapeutas disponíveis durante todo o procedimento, então, como eu falei, é algo muito supervisionado, muito bem assistido, e a pessoa fez a avaliação psiquiátrica e o debriefing antes de ir para casa acompanhado por outra pessoa. Os resultados encontrados por esses estudos, eles conseguiram 29 participantes, dos 35 originais, 1 desistiu e 5 melhoraram do episódio depressivo maior antes da realização do estudo. A idade média foi de 42 anos e 72% dos participantes eram mulheres, e eles tinham um tempo de depressão média de 11 anos e 4 tratamentos falhos e 3 episódios depressivos prévios. Então eram pacientes assim, com um histórico muito forte e longo de depressão, de tratamentos falhos e de vários episódios depressivos prévios. 76% possuíam transtorno de personalidade, o que para mim torna o estudo mais interessante ainda, já que na prática clínica a gente observa muito isso, de que pacientes que têm depressão resistente ao tratamento normalmente possuem comorbidades psiquiátricas, especialmente transtorno de personalidade, e eram pacientes com uma média de baixo status socioeconômico e baixo nível educacional. Os resultados encontrados foram muito positivos. Em vermelho é o grupo da ayahuasca. Quanto mais para baixo nessa escala, melhor o resultado, significa redução dos sintomas depressivos. Essa escala que chama escala de depressão de Montgomery, quanto maior a pontuação dela, mais deprimida a pessoa está, quanto menor a pontuação, melhor ela está. E as pessoas que usaram a ayahuasca tiveram uma melhora muito significativa já a partir do primeiro dia e que se manteve até
o 7º dia, que é quando a pesquisa foi terminada. Essa escala mostra uma redução da pontuação média dos participantes, mas individualmente tem participantes que vão ter uma resposta muito maior do que está mostrado aqui, assim como pacientes que não vão ter resposta nenhuma. Então, outros dados interessantes é saber qual que é a porcentagem de pacientes que responderam com a medicação. Então, outro dado interessante seria avaliar a porcentagem de pacientes que tiveram resposta com a medicação. Resposta significa que o paciente teve uma melhora de pelo menos 50% dos sintomas. E no grupo que utilizou o placebo, 27% tiveram essa resposta, ao passo que no grupo da ayahuasca, 64% teve resposta. Foi muito superior à resposta que ocorreu no placebo, e essa diferença foi estatisticamente significativa. Em termos de remissão, remissão significa a pessoa já não se enquadrar mais no episódio depressivo, né, da pontuação de sintomas depressivos está abaixo do mínimo para ser considerado que a pessoa esteja em depressão. 7% tiveram resposta com o placebo e 36% tiveram remissão com a ayahuasca. A diferença entre os grupos não chegou a ser estatisticamente significativa, mas isso provavelmente aconteceu por conta do número de participantes ser muito pequeno no estudo. Um estudo com resultados semelhantes e um número de participantes maiores teria alcançado a significância estatística. A respeito de efeitos colaterais, a ayahuasca provocou muito mais efeito colateral do que os que utilizaram placebo. Como eu citei anteriormente, era um placebo ativo, era uma substância para mimetizar a aparência física e até mesmo alguns efeitos colaterais da ayahuasca, mas o grupo que tomou ayahuasca, a maior parte deles tiveram náuseas e mais de metade dos pacientes tiveram vômito. As pessoas que trabalham com ayahuasca relatam de que a purgação faz parte do processo terapêutico, né? Tem uma coisa simbólica de você vomitar as coisas ruins, expelir para fora do corpo as coisas ruins que estão presas. E são todos efeitos colaterais que a gente está falando no próprio dia do uso, né? Não são efeitos colaterais persistentes ao longo da semana, eles todos ocorrem durante o uso da própria ayahuasca. Pontos fortes desse estudo é que ele teve um desenho excelente, um estudo muitíssimo bem conduzido, muitíssimo bem desenhado. Eles foram muito transparentes em todos os dados dessa pesquisa e ocorreu uma diferença muito grande de resultado terapêutico entre os grupos. Pontos fracos, o número de participantes é minúsculo, então é até difícil de saber se esse resultado corresponde à realidade de fato do quanto a ayahuasca é ou não benéfica. Provavelmente ela é benéfica, talvez não tão benéfica quanto demonstrou nesse estudo. Estudos pequenos às vezes superestimam muito o efeito terapêutico, mas eu acredito que seja pouco provável que não tenha efeito terapêutico nenhum, já que o resultado encontrado foi tão positivo. Eles excluíram pacientes com risco de suicídio, então a gente não sabe se os resultados são tão benéficos para esse grupo de pacientes ou não. E o tempo de estudo foi muito curtinho, né? Foi somente uma semana de acompanhamento. Então, a gente nem sabe assim, se ao final de um mês os pacientes que melhoraram mantiveram essa melhora ou não. E tem muitas coisas que a gente pode concluir a respeito desses estudos, né? Uma de que a ayahuasca foi eficaz no tratamento da depressão resistente ao tratamento, 64% de resposta no grupo da ayahuasca versus 27% no grupo do placebo, uma diferença muito grande, né? Mais que o dobro de resultado. A ação foi muito rápida, desde o primeiro dia já existia diferença e ela se manteve até o final da primeira semana. E são necessários estudos muito maiores e também mais longos para a gente ter uma conclusão mais definitiva do papel da ayahuasca no tratamento da depressão. Agora, o que esse estudo não responde e no tratamento de um episódio depressivo inédito, né, na depressão que não é resistente ao tratamento, existe essa resposta é tão boa quanto foi apresentada aqui? Não sabemos porque não foi o público avaliado. E depois desses 7 dias de tratamento, a pessoa volta a usar antidepressivo, a pessoa vai fazer novas sessões de ayahuasca, como que você mantém a pessoa bem depois desses 7 dias do estudo? Também não sabemos. Então a gente deve retomar o tratamento usual, a gente deve fazer sessões periódicas de ayahuasca, o estudo não responde isso. E para pessoa assim, não, mas eu quero utilizar a ayahuasca. É importante a gente ter atenção à interação com antidepressivos, já que existe um risco teórico de síndrome serotoninérgica do uso concomitante. Então, essa pesquisa e outras pesquisas com psicodélicos, todas elas fazem um desmame dos antidepressivos antes da sessão com o psicodélico. Atenção ao risco de quadros psicóticos, né? Todos os estudos com psicodélicos excluem pacientes com risco de psicose
com quadros prévios, com histórico familiar, e vai ser importante conversar com o teu médico se, de fato, o uso da ayahuasca seria a melhor opção terapêutica ou não. Oficialmente, ele não pode ser nem utilizado, não pode ser nem receitado. Aqui no Brasil, ele só é utilizado porque ele faz parte de um contexto religioso, mas tecnicamente ele não pode ser prescrito. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, dar o like, comentem. Um grande abraço e até a próxima.